Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 16, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Elias e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Será mesmo? Será que é cada um por si, Deus para todos? Ou eu salvo meu irmão, ou eu me salvo? Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em redor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através da região deserta, 2 velhos amigos caminhavam, ambos enfermos, cada um se defendendo quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritado: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." Porém, o outro mais piedoso considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." E o companheiro endurecido disse: "Não posso. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a próxima aldeia sem perda de minutos." Ou seja, já estou cansado, doente, com frio, não posso carregar ninguém, nem que seja uma criança. Na verdade, o que a gente precisa é chegar na próxima aldeia o mais rápido possível. E avançou para adiante em largas passadas. Mas o viajante de bom sentimento inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colocando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. Afinal, agora ele carregava um peso. Será que se estivéssemos cansados, doentes, precisando de ajuda, agiríamos assim? A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, abraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Porém, com enorme surpresa, não encontrou aí o colega que o precedeu. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, o infeliz viajante foi encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Um desvão é um espaço encontrado tipicamente abaixo das escadas, dos telhados inclinados ou de espaços subterrâneos em uma residência. E geralmente é um local não aproveitado para moradia e pode servir como área de armazenamento. Então, ele deve ter encontrado nesse desvão, ele entrou para se proteger do mau tempo que estava enfrentando, provavelmente o lugar mais quente que ele encontrou. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de se preservar, não resistiu à onda de frio que ficou violenta e tombou, encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento.
enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio peito, superou os obstáculos da noite fria, guardando-se ileso de semelhante desastre. Descobriu a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudou a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguiu triunfar os obstáculos da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Então, muitas calamidades foram vencidas por pessoas que, mesmo sem sentir, agiram pelo simples compromisso humano. O salve-se quem puder distancia as pessoas da experiência coletiva, criando bolhas de proteção que, paradoxalmente, deixam todos mais vulneráveis. A história singela deixou os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. E foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais importantes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras, ou seja, o que conta é o que fazemos. Aqueles que amparamos constituem nossa sustentação. É aquele famoso muito ajudado é quem ajuda. O coração que socorremos se converterá agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Então, Jesus mostrou nessa história que o homem, pensando que estava ajudando a criança, na realidade, ele foi salvo pela criança. Ele teria morrido como companheiro se ele não se aquecesse com a criança. Então, ele ajudou a criança e a si mesmo. Esse gesto de amor ao próximo salvou a vida dele. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, recebemos. Essa é a lei divina. Então, Jesus usava essas histórias, né, para nos ensinar alguma coisa, porque essas histórias são atemporais. Então, se são atemporais, ainda hoje ela tem significado para nós, apesar de parecer que não, que isso é apenas uma historinha bonita. Afinal, essa situação descrita não acontece mais. Ninguém vai encontrar uma criança abandonada numa estrada. Mas vamos trazer essa história para os nossos dias. Em primeiro lugar, vamos observar que podemos sim ajudar nosso próximo. E estudos científicos provam que a caridade nos ajuda. O que Jesus mostrou na história, a criança ajudada, ajudou o viajante que o acolheu em seus braços. A solidariedade é um valor essencial que envolve a união entre os indivíduos em prol de um bem comum. Ela se manifesta através de ações que buscam apoiar aqueles que precisam, seja em situações de crise ou no cotidiano. Não é apenas simpatia pelo sofrimento do outro, é algo mais concreto, mais visceral. Talvez porque, ao contrário da empatia, que nos faz sentir, a solidariedade nos leva a agir. Afinal, não basta saber que alguém precisa de ajuda. É preciso tomar iniciativa, envolver-se com compromisso e entrega.
O próprio termo carrega um peso quase ancestral. Solidariedade vem do latim solidus, sólido, inteiro. Não é por acaso. Ser solidário é quase sempre sentir o peso do outro sobre os próprios ombros. Essa prática é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos têm voz e vez. Quando somos solidários, promovemos o bem-estar coletivo nas diversas formas, como o apoio emocional, a assistência material e a promoção de iniciativas que visam melhorar a vida de comunidades vulneráveis. Assim, ao nos unirmos em momentos de dificuldade, fortalecemos laços sociais e criamos uma rede de apoio que pode fazer toda a diferença. Muita gente associa o voluntariado a esse ato quase poético de doar algumas horas. O ato de oferecer tempo e habilidades para ajudar aqueles que precisam é uma maneira poderosa de fazer a diferença. Na realidade, se bem observado, ele vai além da disponibilidade. É um comprometimento de entregar uma parte de si à construção de um mundo um pouco melhor. Viver em sociedade é um exercício permanente de aproximação. Fortalecer vínculos não significa apenas estar juntos, mas construir espaços onde a diferença é, de fato, respeitada. Essa convivência só se sustenta quando há espaço para ouvir, discordar, negociar e, acima de tudo, compartilhar. Mude o cotidiano de alguém e, sem perceber, o seu se transforma. Quando nos unimos para ajudar, reduzimos o sofrimento alheio e criamos redes de proteção capazes de enfrentar desafios coletivos, como crises sanitárias e naturais. Além disso, o exercício da solidariedade estimula a empatia, fortalece a autoestima de quem oferece e de quem recebe, reduz sentimentos de isolamento, aumenta a aprendizagem e promove senso de pertencimento. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona a importância da solidariedade de maneiras que muitos não poderiam imaginar. Desde a mobilização de grupos para ajudar na distribuição de alimentos e materiais de proteção, até a criação de iniciativas para arrecadar fundos para os mais afetados pela crise econômica. As manifestações de solidariedade foram evidentes em várias comunidades. Essa situação mostrou que, em tempos de necessidade extrema, a unidade e a cooperação são fundamentais para enfrentar desafios coletivos. Além disso, a pandemia forçou uma reinvenção das práticas solidárias. Muitos serviços de voluntariado precisaram ser adaptados ao ambiente remoto, levando à implementação de campanhas online, a arrecadações digitais. A criatividade em encontrar maneiras de ajudar à distância evidenciou a resiliência do espírito solidário, mesmo diante das adversidades. Então, a pandemia nos deixou claro que não vivemos de forma isolada. Precisamos nos relacionar com os outros. A solidariedade gera benefícios tanto para quem recebe quanto para quem pratica. Diversos estudos mostram que o trabalho voluntário e o altruísmo aumentam a saúde e a sensação de bem-estar do indivíduo. A prática de ações solidárias promove a produção de endorfina, um analgésico natural do organismo. Por isso, quem é solidário regularmente pode sofrer menos dores. Reduz o estresse, ou seja,
A endorfina, que é o hormônio da felicidade, reduz sintomas de ansiedade e ajuda indivíduos deprimidos. Gera sentimentos de recompensa que favorecem a autoestima. Ao fazer o bem, o indivíduo reconhece que é uma pessoa solidária e é importante para a comunidade. Para ser voluntária, a pessoa precisa ter crenças positivas e otimistas sobre a vida e o outro. Aumenta a gratidão, ajuda a estabelecer laços, porque cria uma conexão mais ativa com os outros. E isso tende a deixar as pessoas mais felizes. Pesquisas apontam que as pessoas altruístas são as mais realizadas. Em resumo, a solidariedade é uma força poderosa que pode transformar a sociedade, promover a paz e justiça e criar comunidades mais resilientes e coesas. Em um mundo frequentemente dividido por interesses pessoais e crises sociais, cultivar a solidariedade, seja através do voluntariado, doações ou mobilização em torno de causas, é muito importante. Os desafios são muitos, mas a prática da solidariedade pode nos ajudar a superá-los e a construir um futuro mais equitativo e justo para todos. Ao nos unirmos em solidariedade, não só beneficiamos a outros, mas também enriquecemos a nossa própria vida. Lembra da oração de São Francisco? É dando que se recebe. Se recebe o que se necessita e não o que se quer. Pensemos nisso. Deixemos para trás o reconhecimento do outro, a opinião do outro, e procuremos saber o que me move a fazer o que eu faço. Eu estou presente naquilo que eu faço? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.